Olá, amante do vinho! Bem-vindo a mais um vídeo do Amado Vinho. Eu sou o Arthur e hoje vou falar da uva preferida dos brasileiros, que é a Malbec. Contar algumas curiosidades, degustar um vinho com vocês, explicar o porquê que essa uva é tão favorita, é tão querida pelos brasileiros. Então, vamos pro vídeo. Nesse vídeo eu estou trazendo um Malbec argentino, um legítimo, um dos favoritos, se não a uva mais favorita, mais conhecida dos brasileiros. É importante, por exemplo, comentar que é uma Malbec argentina, que é da região de Mendoza, que é da vinícola Salantine, que ela é da sub-região do Vale do Uco. E é interessante você saber tudo isso, porque principalmente no começo, quando se começa a estudar vinho, você talvez não tenha uma noção tão grande do porquê isso é importante. Mas com essas características, essas informações que eu dei, você consegue ter várias pequenas informações do vinho ali que vão complementar, principalmente na hora de você fazer a compra ou antes de você provar o seu vinho, para saber da qualidade dele, o que você está esperando sentir na taça. Essa linha específica, que eu vou colocar num zoom melhor aqui na tela para vocês darem uma olhadinha, do Portillo, da Salantine, vem com uma proposta de serem vinhos bem frescos, vinhos fáceis de ser tomados. Inclusive esse aqui é um safra 2022, ou seja, ele foi produzido há pouquíssimo tempo, ele não tem passagem por barrica, é um Malbec fácil de ser tomado, ele não vai ter toda aquela complexidade de Malbecs que passam por madeira, por exemplo. É um vinho que na cor dele a gente vai ter principalmente o rubi, os halos dele não vão ser tão acastanhados, tão envelhecidos, é um vinho jovem sem passagem por madeira. Você vai ver que os halos dele, essa partezinha que toca a parede da taça, ela é bem clarinha, ela vai estar com uma cor muito parecida com todo o resto do que você vê na taça, desde o centro até o halo. É uma cor muito parecida e que vai ficando um pouquinho mais clara, bem na parte da borda assim da taça. Isso indica, como eu comentei, não tem passagem por madeira, não é um vinho envelhecido, é um Malbec bem jovem e feito inclusive para ser consumido jovem, como eu comentei dessa linha da Portillo. Além do Malbec, eles têm Pinot, tem Sauvignon Blanc, tem Cabernet Sauvignon, e são todas uvas também que são vinhos jovens, feitos para serem consumidos jovens, muitas vezes também para um público, se não jovem, jovem no mundo do vinho, que ainda está começando a sua jornada, ainda começando a aprender. Nos aromas, a gente percebe que ele é bem simples, ele traz aquela coisa bem agradável da Malbec, que são frutas vermelhas. Aqui, frutas mais jovens, no estágio no máximo ali de geleia, não passando por uma compota. Quando você sente os aromas, você vai perceber que é um vinho realmente jovem, muito fresco, traz toda aquela questão de refrescância também. Aqui vocês podem perceber, talvez pela taça, que está até um pouquinho molhadinha, porque o vinho estava na geladeira. Eu deixei ele passar um pouco, ficar um pouquinho mais gelado, para até fazer um comentário aqui a respeito da taça. Geralmente a gente sempre vai pegar a taça pela perna ou pela haste aqui, talvez até mesmo pelo pé, ou pela base. E pouquíssimas vezes você tem que pegar pelo bojo. Essa seria uma situação que você sim poderia pegar pelo bojo porque o vinho está muito gelado. Então você pode, colocar aqui a mão, pode dar uma abraçadinha na taça, justamente para ter essa troca de calor entre a sua mão e a taça. E o vinho, consequentemente, ele esquenta um pouquinho mais rápido. Obviamente não é todo vinho que precisa que você faça isso, a maioria deles não vai precisar, porque você tem que estar tomando uma temperatura indicada. E muitas vezes ele vai estar, na verdade, mais quente do que o necessário, e não mais frio, como é esse caso, que eu deixei ele passar um pouco na geladeira, para ficar mais didático aqui essa explicação. E um ponto importante também é que sempre que você coloca a tua mão no bojo, não sei se você vai conseguir ver pelo vídeo, mas você começa a manchar, por causa da gordura natural que a gente tem nas mãos, começa a manchar a taça. Então, além de não ficar muito bonito, você acaba comprometendo às vezes o teu exame visual da taça, porque você encheu a tua taça de gordura. Mas para situações, vamos dizer assim, que são exigem menos etiqueta, tudo bem você pegar no bojo, algumas pessoas acham elegante pegar assim, mas o certo mesmo, a etiqueta mais correta seria você pegar aqui pela haste, não ter essa troca nem de gordura da sua mão com a taça, nem de temperatura também com o vinho, para não alterar a temperatura dele. E se esse vídeo está sendo útil para você até agora, deixa aqui nos comentários, deixa o seu curtir, compartilha com alguém que já tomou esse vinho ou precisa tomar esse vinho, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Estou sempre olhando os comentários, ou então no Instagram do Amado Vinho também você pode mandar alguma dúvida, fazer algum pedido de vinho, que eu vejo se eu consigo arranjar ele aqui para fazer a degustação no canal. E vamos continuar com o vídeo. Seguindo na degustação aqui, falei a questão do visual dele, é uma cor rubi, muito elegante, ele é translúcido, você consegue ver aqui o seu dedo do outro lado da taça, então é um sinal que é um vinho límpido, que ele não tem uma cor tão intensa e que ele não tem nenhum defeito que deixe ele meio turvo. A questão dos aromas também, ele é bem simples, bem sem grandes pretensões, até como eu falei, é um vinho jovem, feito para consumo jovem. Então, a principal característica aromática é a da Malbec, aquela fruta vermelha,
Muitas vezes fruta vermelha no campo, um pouco mais passando para geleia, mas nada muito além disso também. E em boca, ele tem uma acidez muito interessante. E isso se atrela ao fato de ser um vinho de altitude. É um vinhedo que ele é muito alto. Ou seja, para quem não conhece muito assim como funciona o clima e sua relação com o vinho, Mendoza é uma cidade que tem uma amplitude térmica muito grande. E o que isso significa? Que a variação de temperatura ao longo do dia ou ao longo do ano, no caso, enquanto desde que você começa a cultivar a uva até o momento da colheita, a temperatura vai variar muito. E isso chega então desde próximo dos 40 graus, às vezes, um pouquinho mais, um pouquinho menos de sensação, até temperaturas negativas. Isso é bom para a fruta porque o calor ajuda ela a amadurecer e o frio ajuda ela a manter a refrescância. Por exemplo, no caso do vinho, a acidez. A acidez está muito relacionada à refrescância do vinho. Então, pelo fato de Mendoza, ao longo assim do ano, de todas as estações que a uva vai estar lá no campo, você vai ter temperaturas muito altas e muito frias. E o fato de você conseguir temperaturas muito frias está atrelado à altitude. Quanto mais alto, mais frio. Então Mendoza, pelo fato de ser muito próximo lá da Cordilheira dos Andes, tem esse potencial de amplitude climática para menos, vamos dizer assim, graças à altura, graças à altitude, apesar de também ter verões muito quentes. Então isso faz muito bem para a uva e não é à toa que é uma região que produz tantos vinhos incríveis. A uva lá, a vitis no caso, se adapta muito bem. Além da acidez que eu comentei, que é um vinho que te faz salivar, eu dei um gole agora e minha língua aqui já está salivando, ele também traz esse frescor por causa da acidez, os taninos bem redondos, bem leves, não é aquele vinho que amarra na sua boca, muito pelo contrário. Eu estou tomando esse vinho sem comer nada, por exemplo, e é um vinho bem sem pretensões de ser grandioso, no sentido não desmerecendo ele. A proposta dele é ser jovem, você pode tomar só esse vinho mesmo sem nenhum problema, ele vai ser extremamente agradável. Ele lembra um leve dulçor, mas não necessariamente na boca, não é um açúcar que você sente na língua, e sim pelo aroma de fruta. Justamente, principalmente o retrogosto, que é basicamente depois que você come ou bebe alguma coisa, é um aroma que volta, vamos dizer assim, já que está tudo ligado aqui dentro. A questão do olfato e do paladar, os canais são interligados. Então, muitas vezes, quando você toma ou come alguma coisa, você sente um gosto depois que você engole. É aquele meio que retrogosto, é o gosto que volta, é o aroma, é o cheiro, enfim. Então, ele lembra muito esse dulçor por causa da fruta. Porque a maioria das vezes a gente também associa frutas a doce. Então, é um vinho que ele é muito interessante, eu recomendo. Eu não estou sendo patrocinado, esse canal não é patrocinado por nenhum tipo de empresa ou de vinho. Mas é um vinho que eu gosto muito, a linha Portillo eu gosto muito, que inclusive eu comentei, tem outras uvas, Cabernet, Pinot. O meu favorito é o Pinot, que acredito que vou trazer aqui para o canal também, degustando ele, falando um pouco a respeito. Um dos motivos, inclusive, da Malbec ser uma das favoritas do brasileiro é a proximidade geográfica com a Argentina. Os vinhos vêm muito barato para cá e o Malbec, a Argentina como um todo, sabe trabalhar muito bem com ele, principalmente Mendoza. Além disso, esse retrogosto que eu comentei, é uma uva que tem muita fruta, então ele também traz um pouquinho, às vezes, dessa sensação de dulçor, que é muito agradável para quem está começando a tomar vinho, ou para quem já conhece um pouco, mas ele não se torna tão agressivo. É uma uva com potencial de ter tanino também para envelhecer, para passar por madeira, como acontece em vários vinhos aqui que chegam também no Brasil. E eu espero que você tenha gostado dessa breve explicação, breve degustação desse vinho aqui do Portillo Malbec. É um vinho que você encontra mais ou menos na faixa dos 70, 80, até uns 100 reais, dependendo, isso o preço de mercado, né? Nos restaurantes às vezes é um pouquinho mais caro. Mas você encontra ele por 60, 70 reais ali, na faixa dos 80, na internet e nos mercados. Quem traz ele, se eu não estou enganado, é a Wine. Eles são responsáveis por trazer o Portillo aqui para o Brasil. É um vinho que é fácil você encontrar na Argentina também, caso você for viajar para lá, porque ele é um vinho que o público jovem, como eu comentei, como um todo, tem uma aceitação muito grande por ele. Algumas outras características aqui é que ele tem 13,5% de álcool, o próprio rótulo, como eu comentei, eu vou colocar de novo na tela, ele é bem intuitivo porque ele traz a variedade, a lei no caso, né, de como costumam trazer a variedade, a safra, a região. Traz também algumas dicas de harmonização, no caso do Malbec, massas, carnes vermelhas, queijos semiduros e queijos macios. E é um rótulo que eu achei muito didático, principalmente para quem está começando no mundo do vinho, ele traz todas essas informações que são bem interessantes. A Salentine também, que é a vinícola, tem uma pegada bem sustentável, foi uma das vinícolas também, ficou no top 10 ano passado, se não me engano, de melhores vinícolas para se visitar. A questão do enoturismo, ela é muito bonita, toda a estrutura dela, a questão, enfim, da construção dela, dos campos. É uma vinícola que, caso você vá para a Argentina, recomendo demais que você visite, porque ela é maravilhosa, é muito linda.
Tem vários vinhos, tanto mais de entrada, como seria o caso do Portillo, até vinhos mais elaborados, mais complexos. Então, se tem a marca, no caso, se é da vinícola Salentine, você pode comprar sem medo, porque tem uma qualidade muito grande, eles prezam pelo nome. É uma vinícola muito antiga, sabe como trabalhar Malbec, sabe como trabalhar outras castas também na Argentina. Então vale a pena não só o Portillo, como outras linhas da Salentine também. Eu recomendo que você experimente e tire suas próprias conclusões. Como eu comentei, é um dos meus vinhos que eu gosto muito nessa pegada mais jovem, mais fresca, mais fácil de tomar. Eu acho que é um custo-benefício bem interessante, eu acho que ele é bom pelo que ele entrega. Ele comenta ali algumas harmonizações com massas, carnes vermelhas, mas eu acho que você pode ir para pratos até um pouco mais leves, queijos macios, como ele comentou, uma carne que não seja muito gordurosa. E é uma experiência muito boa. É um vinho que eu recomendo. E me conta aqui nos comentários se você gosta de quando eu faço esse tipo de avaliação de vinhos, comente um pouco sobre eles, traga um pouco de curiosidade, preço de mercado, que querendo ou não acaba atrelando bastante conhecimento aí para você. Você consegue fazer algumas comparações também nos outros vinhos que eu vou trazer aqui no canal. Espero que tenha gostado. Se inscreva para acompanhar mais avaliações como essa. Deixe o seu curtir aí, o seu joinha para ajudar no canal. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou mandar no direct do Amado Vinho no Instagram também, que eu sempre estou por lá dando uma olhadinha. E até a próxima. Tchau, tchau.